Vamos então fazer nossa formação semanal, com a orientação também acerca da semana. Semana passada nós falamos sobre a questão da graça. Veja, nós estamos vivendo um tempo de exercício espiritual. Nós estamos seguindo o método dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Nesses exercícios espirituais, tem duas coisas, dois elementos que são muito importantes. O primeiro elemento é a graça, que tem que ser pedida, mas o pedido é um exercício. O segundo elemento é a avaliação da oração com a repetição, para sedimentar a graça. Sobre a repetição, falaremos no próximo vídeo. Hoje vamos ainda retomar um pouco da graça. Eu quero trazer duas imagens, a imagem de quem quer aprender a andar de bicicleta e a imagem de quem quer aprender a nadar. Primeiro, quem quer andar de bicicleta. Ele deseja andar de bicicleta, então a cada dia ele vai tentar aprender a andar. Para isso ele tem que tirar o medo, ele tem que perder o medo de cair e tem que querer exercitar todos os dias. Se a pessoa quer aprender a andar de bicicleta e não andar de bicicleta, se anda hoje, passa 5 dias, 10 dias para andar, vai ter mais dificuldade de aprender. Quando ela aprender, ela pode passar 20 anos sem andar de bicicleta, quando ela pegar, ela ainda saberá. A mesma coisa é nadar. Aos poucos a pessoa vai dando os passos de perder o medo da água, saber como é que boia, que fica ali com o corpo por cima da água, depois como dar a braçada, a integração das braçadas com a respiração, os tipos de nado. Esse exemplo mostra que o exercício é aquilo que é fundamental para o aprendizado e para o crescimento, para o desenvolvimento. É o que Santo Inácio entendeu. Então, quando Santo Inácio fala de pedir a graça do dia, não é uma graça que você vai pedir como uma mágica que vem de cima para baixo, não. É algo que você, pela palavra de Deus, se conscientiza que precisa e você quer exercitar. Então, o que é que o orientador da oração tem que fazer? Tem que ajudar as pessoas nesse exercitar, neste exercício. Os textos que estão nos vídeos, as orientações, são apenas para ajudar no exercício. Então, aqui eu trago duas coisas muito importantes. Primeiro, o vídeo não é para pregar, o vídeo é para levar a pessoa a, primeiro, se questionar de acordo com a palavra de Deus. Então, tem a graça do dia, então nós vamos ali, diante da graça que nós estamos pedindo, nós vamos nos questionar de acordo com o que a palavra de Deus diz. E depois nós vamos nos comprometer, nós vamos viver. Agora, tem que ter muito cuidado para não dar ordens para as pessoas. Você faz o vídeo dizendo assim, agora você vai fazer isso. Não, ninguém pode dizer nada do que a pessoa deve viver, porque isso é ela com Deus. A pregação do evangelho não significa dizer que você vai dar ordem às pessoas. É muito perigoso quando a gente dá ordem às pessoas. Que a gente pode estar dando uma ordem que a gente acha que é certa e pode não ser. E outra coisa, para a pessoa, pode prejudicar. Isso tanto agora nos vídeos como nas pregações, nas reflexões. Tem que ter muito cuidado. A gente não pode dar ordens às pessoas. Quem somos nós? Jesus diz no Evangelho, ninguém se chama de mestre, porque um só é o mestre, um só é o Senhor. A pregação é para trazer os princípios, as propostas. A evangelização não é feita de ordens, é feita de proposta. A gente tem que trazer as propostas de Jesus e deixar a pessoa, diante da proposta, assumir seus compromissos. Então, a cada dia nós vamos trazendo, então, questionamentos e propostas, para que as pessoas vão se questionando e assumindo compromissos com Deus. A proposta nunca é faça isso, faça aquilo. A proposta é sempre o que Jesus está nos propondo. É isso, de acordo com o Evangelho. Então vamos lá. No domingo, é o Evangelho do dia. O tema do Evangelho do domingo é o testemunho. Então, o questionamento todo diante da graça, porque qual é
Desculpe. Qual é a graça que nós vamos pedir nessa semana? A graça de viver a partir dos valores do reino de Deus. Então nós queremos essa semana viver os valores do reino. Então lembrando, a graça não é uma coisa que a gente pede, é uma coisa que a gente exercita, que a gente vai aplicar na vida. Então a gente não está pedindo uma mágica que vem de cima, não. A gente está pedindo a graça de exercitar, de nos exercitar na vivência dos valores do reino essa semana. Então esta semana nós queremos viver os valores do reino. Então, no domingo, nós estamos vivendo o valor do testemunho. O questionamento possível é como eu tenho dado testemunho de Cristo e onde eu ainda preciso testemunhar Cristo. Quais as áreas da minha vida que eu não tenho testemunhado Cristo. Quais são as propostas que o Evangelho nos mostra? O Evangelho de hoje, desse domingo, está nos falando que quem der testemunho de Cristo, Cristo também dará testemunho dele. Que a gente não pode ter medo de dar testemunho, porque o Pai tem até cada fio de cabelo da nossa cabeça contado. O Pai cuida da gente. Essa é a proposta. Ou seja, a proposta é dar testemunho de Cristo. Qual é o questionamento que a gente poderia então estar trazendo? Como eu tenho dado testemunho? E o que é que eu preciso melhorar? Na segunda-feira, nós vamos estar rezando as tentações de Jesus, Mateus 4, de 1 a 11. Então, Jesus é aquele que, diante da palavra de Deus, supera todas as tentações do ter, do ser e do poder. Vivendo firmemente a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus de acordo com o coração de Deus, Cristo supera as tentações. Então essa é a proposta. Ler a palavra de Deus de acordo com aquilo que está no coração de Deus. E não diante do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, do nosso desejo de ter, de ser, de poder. Então quais são os questionamentos? O modo como eu leio a Bíblia, o modo como eu acredito em Deus, é um modo a partir do coração de Deus e dos valores de Deus, ou de acordo com os meus próprios interesses e meus próprios valores? A maneira como eu tenho buscado Deus e ouvido Deus é uma maneira que me faz enxergar o coração de Deus ou enxergar o meu próprio coração, as minhas próprias vontades, as minhas próprias ideias? Vale a pena se questionar. Na terça-feira, ainda seguindo Mateus 4, nós vamos ler Jesus que diz: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então qual é a proposta que Jesus traz nesse evangelho? A proposta é de arrependimento. Por que se arrepender? Se arrepender por quê? Se a gente não olha para a nossa própria vida e não encontra em nós aquilo que não condiz com o reino de Deus, a gente não consegue ver o reino de Deus. Para viver os valores do reino de Deus, é preciso mudar o coração. Somente quem tem um coração bom, um coração novo, renovado por Deus, pode viver o reino de Deus. Então, Jesus vai dizer lá no Evangelho, ninguém põe um pano novo em roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então, é preciso se arrepender para ver o reino. Então, quais seriam os questionamentos? Eu tenho condições de olhar para a minha vida? Eu tenho olhado para a minha vida e confrontado minha vida com o Evangelho? O Evangelho é para mim a fonte onde eu procuro ver onde eu preciso melhorar? Ou o Evangelho é qualquer coisa para mim? Onde eu preciso melhorar? Quais são os valores do reino de Deus que eu não tenho conseguido viver? E isso vai estar muito ligado ao que nós vamos meditar na quinta-feira, onde a gente vai falar das bem-aventuranças. Na quinta-feira nós estaremos vendo o que é que uma pessoa que está no reino, que vive no reino, precisa viver. São as bem-aventuranças. Ser pobre de coração, suportar as aflições, ser manso, humilde, misericordioso. Essas são as propostas.
E quais são os questionamentos? Então, olhar para a minha vida e ver onde eu não tenho vivido as bem-aventuranças. Quais dessas bem-aventuranças eu ainda preciso viver e por quê? Em quais situações eu vivo as bem-aventuranças, em quais situações eu não vivo. Então, veja, tem que ser uma coisa muito concreta. Você não vai dar para as pessoas ordens, mas você vai levar as pessoas a meditar. Isso é o importante do vídeo. Muitas vezes a gente explica, mas não leva para meditar. Tem que levar as pessoas a se questionar. Por isso a gente tem que rezar muito para preparar o vídeo. Não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. E na sexta-feira, nós vamos, na continuidade, ver que nós precisamos ser sal e ser luz. Ser sal da terra e ser luz do mundo. Ou seja, nesse mundo nós não somos anjos. Nós estamos no mundo. Tem gente que prega que não pode fazer nada, não pode ir para uma festa, não pode tomar uma cervejinha, não pode se divertir com os amigos, não pode fazer um monte de coisa. Aí as pessoas ficam pregando isso como se isso fosse o reino de Deus. Não é nada disso. Nós estamos nesse mundo. A vida que Deus nos deu é nesse mundo. E nesse mundo tem festa, nesse mundo tem amigos, nesse mundo tem diversão, tem lazer, nesse mundo tem trabalho, tem família. E a gente não pode, a gente não é anjo. Jesus disse, não os tireis do mundo, mas guardai-vos do maligno. É o que Jesus pede ao Pai. Então, Jesus não tirou a gente do mundo, nós não somos anjos, é nesse mundo que nós estamos vivendo e temos que viver. E nesse mundo nós vamos ser sal e ser luz. Então, qual é a proposta? A proposta é que nós vamos viver a nossa vida nesse mundo. Essa é a proposta. Como eu, nessa vida, nesse mundo, posso ser sal e posso ser luz? Aqui está a proposta com questionamento. Então, veja, no vídeo tem sempre que ter uma proposta com um questionamento. E o questionamento pode ser vários questionamentos. As propostas também não precisa ser só uma, pode ser uma, duas, três, dependendo do que o Evangelho está trazendo. Pode ser uma proposta, duas propostas, três, mas sempre isso. As propostas com os questionamentos. Nunca proposta com ordens, propostas com regras, proposta com normas. Nunca diga para as pessoas, não pode isso, não pode aquilo. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer as propostas que o Evangelho no dia está trazendo, para que as pessoas entendam, como a gente já sabe. Então, no versículo tanto, Jesus está dizendo isso para nós. E aí traz a pergunta, e eu? Como eu tenho vivido isso que Jesus está dizendo? Sempre desse jeito. Então, no versículo, vou dar um exemplo, na sexta-feira, no versículo 8, Jesus fala, felizes os limpos de coração. O que é ser limpo de coração? O meu coração é limpo. Ser limpo de coração é você fazer uma coisa sem estar desejando outra coisa. Na minha vida, isso acontece? Eu sempre faço uma coisa querendo receber algo em troca, por exemplo. Então, sempre uma proposta com um questionamento. Certo? Cuidado para não colocar muitas propostas e muitos questionamentos, porque senão as pessoas se perdem. Tem que ser pouca coisa. Os jesuítas sempre falam em 3 coisas, né? 3, 4 coisas no máximo. Santo Inácio ensina que a gente deve escolher do texto 1 ou 2 palavras para viver só. Não precisa muita coisa não. Mas as bem-aventuranças são 12 capítulos, 12 versículos. Não. Pegue só 3 pontos. 3 pontos para meditar. 2 a 3. Não precisa mais do que isso. 2 a 3. Uma proposta, 2 propostas, com 1, 2 ou 3 questionamentos. Só isso. Acho que ficou muito claro. Na quarta-feira, eu pulei, né, mas foi de propósito, porque na quarta-feira é o dia de São João Batista. Nós vamos meditar o Evangelho do dia e podemos associar o Evangelho do dia com a graça da semana, o reino. Porque Zacarias, o pai de João Batista, no louvor que ele faz no Evangelho, ele está ali louvando pela fidelidade de Deus. Então, qual é o princípio? Deus é fiel. E eu tenho buscado ser fiel a Deus, onde eu estou sendo fiel e onde eu não estou sendo fiel. Espero que essas propostas tenham ajudado. Só quero confidenciar a vocês que eu tive um problema no celular, um problema de memória. Eu não percebi que um processo aqui do celular, e eu gravei o vídeo 3 vezes. 3, essa é a terceira vez. Então, na primeira vez, o vídeo, quando chegou no final, ele não postou, deu 20 minutos. Na segunda vez, deu 11 minutos. E o vídeo também não postou. Aí agora eu consegui gravar, e com fé em Deus,
ele vai postar. Peço perdão também porque eu prometi que gravaria na terça-feira e não gravei, mas a partir dessa semana eu vou me organizar para gravar sempre com muita antecedência, para ajudar vocês também a ter antecedência. Shalom do Pai.